boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com essa turma que eu visito menos, porque é um horário que não me permite trabalho, mas de vez em quando a gente arruma um jeito, né? Muito bom a gente estar aqui e muito bom que a gente possa fazer esse exercício de pensar a respeito de nós mesmos, porque nós somos o instrumento mais importante, o livro mais importante, o exercício e a lição mais importante para o nosso aprendizado. Não há nenhum desafio mais importante. Parece que o desafio são os outros. A gente adora pensar isso, né? Onde está o seu problema? Na sogra, na Dilma, no Temer, no Billy, agora é no Pedro. Já elegemos novo. Nós elegemos alguém para ser responsável pelos nossos problemas. Nós não elegemos para resolver, nós elegemos para ser responsável pelos nossos problemas, né? Marido também, mulher também. A gente adora achar um responsável. É uma ilusão que nos acalenta, que nos conforta, mas que é pura mentira. Enquanto a gente não conseguir sair dela, a gente vai continuar atolado. Atolado. Aonde estarão os nossos problemas, né? Nós somos muito exigentes, muito críticos. Quem de nós será que não se encaixa nisso? Muito críticos, muito exigentes, muito suscetíveis, muito sensíveis. Quase nada escapa ao nosso radar, é ou não é? Nós temos um radar muito apurado, mas quase nada. Só tem uma coisa que escapa ao nosso radar. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala que nós temos experimentado há muitos milênios, há muitas vidas, sermos exigentes com os outros e condescendentes conosco mesmo. E ele nos desafia: por que vocês não experimentam inverter isso? Serem condescendentes com os outros, que afinal de contas você não sabe o que eles sentem, o que eles pensam, não sabe nada da vida deles, e um pouco mais exigentes com relação a nós mesmos. Por que não? Vale a pena a gente pensar a respeito disso. Para exercitar aqui o que a gente precisa fazer em toda parte, que é nos incluir como grande tema de observação, e afinal de contas, se tudo está cor-de-rosa no mundo, só pode ter um motivo: você está com óculos cor-de-rosa. Se tudo estiver escuro no mundo, tudo estiver depressivo, tudo tiver o sol lá fora e para você o mundo está escuro, por que será? Você está com óculos escuros. O nosso óculos, que óculos você tem usado para ver a vida? Aqui, como exercício, nós vamos observar a nossa relação com Jesus. Como está a nossa relação com a luz? Porque no final das contas, cada um aqui acha que veio buscar uma coisa. Um acha que veio buscar melhor situação de saúde, um alívio para a saúde. Outro acha que veio pedir um alívio para suas relações familiares, para os seus conflitos. Os problemas são os mais variados. Os problemas são os mais diversos entre nós. Parece que todos nós somos muito diferentes, mas assim como olhando daqui todo mundo é diferente, se eu fosse o Superman e olhasse vocês no raio-x, eu ia ver um monte de caveirinha. Ou seja, no fundo, somos todos muito parecidos. Muito parecidos. E, como disse Chico uma vez, que foi muita gente num centro muito pequeno, uma cidade muito pequena, foi muita gente assistindo. Ele começou a sua observação para as pessoas falando assim: estamos todos com muita saudade de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo
uma parte de nós nos reconhece distantes de Jesus, distantes de Deus. Esses são os melhores de nós, porque os outros acham que estão perto. E quem acha que está perto, quem não tem problema, não tem solução. Se alguém estivesse perto de Jesus aqui, não estava encarnado, gente, não precisava estar aqui. Nós temos uma história de muita distância com Jesus. Nós sabemos no nosso coração que a saída, que o acolhimento, que o colo de verdade é Jesus, mas a gente fica distante. Por que será? Os católicos centram a sua religiosidade no padre, no sacerdote, e com isso se distanciam de Jesus. Os evangélicos centram a sua espiritualidade na palavra, a palavra. Quando o próprio Jesus falou que a palavra mata e o espírito da palavra que vivifica. Muitos espíritas também concentram no médium. Se vem do médium é bom, se não vem do médium é ruim. E o próprio Kardec falou, não se fixem no médium, não se fixem na assinatura das mensagens, porque tem muita coisa que vem do mundo espiritual completamente equivocada. Porque o mundo espiritual é feito de seres humanos, só que sem carne. Quem dá toda a fé para eles de lá de cima e nenhuma fé para os daqui de baixo, está completamente equivocado. Somos os mesmos, só que eu sou corpo, outro sem corpo. Então a gente precisa ficar alerta também. Nós estamos muito distantes de Jesus porque nós adoramos colocar um intermediário. E quem coloca intermediário só pode ficar distante. Parece nós e a realidade. Essa é a geração humana que mais acha que conhece o mundo, mas conhece todo o mundo através da mídia. E a mídia, o significado de mídia é intermediário. Ou seja, todos nós conhecemos versões e versões de como é que é o mundo. Mas e o mundo mesmo? E a vida mesmo? Outro dia minha sobrinha falou pro meu irmão assim, pai, dá para telefonar para o médico que eu estou precisando remarcar a consulta? Filha, telefone, filha, telefone. Pai, mas é muito chato, eu já vi na internet, não dá para remarcar pela internet. Sim, telefone. Mas eu nunca falei com a pessoa lá, é chato de falar assim com uma pessoa assim. Dá para você falar? Como assim? A molecada mais agitada, mais rápida para tudo, através da internet, na hora do contato um pouco mais imediato, trava. Como é que é isso? E a relação humana, se o telefone já é um mistério, porque o telefone não é um mistério para ela, mas para falar com gente conhecida, para falar com um desconhecido, boa tarde, aqui é o Maurício, eu tenho uma consulta hoje, queria desmarcar, é um mistério. Relações diretas, relações humanas são terríveis, ameaçadoras, monstruosas, diabólicas. Pai, resolve para mim. Nós colocamos intermediários entre nós e o mundo e achamos que conhecemos. Nós colocamos o padre e a palavra como intermediários entre nós e o mundo. E médium é o quê? O significado da palavra médium? Intermediário. Mas se for Chico Xavier, é um ser humano que faz a função de médium. Lógico, uma capacidade muito maior do que qualquer médium que já teve na Terra, exceto Jesus Cristo. Mas, ser humano. Isso quer dizer que a gente fecha o olho e fala, se é de Chico. Teve um tempo atrás, logo depois que Chico morreu, a estátua dele, que estava no túmulo, ainda estava sem um envoltório de vidro que hoje envolve a estátua. Estátua de metal, passa a noite, junta orvalho, de manhãzinha está pingando, aquela água era milagrosa. Já tinha gente coletando, já tinha gente levando, eu vou resolver os meus problemas com aquela água.
puseram a capa para não ter comércio, porque já ia ter gente vendendo. Ser humano. Ah não, os espíritas são puros. Nada. Somos farinha do mesmo saco. Nós precisamos entender essa nossa relação. A gente gosta de fazer DR com o irmão, DR com esposa especialmente. Não, esposa não gosta, porque é o marido, né? Mulher gosta de fazer DR com o marido. Mas discutir a nossa relação com Deus, não há nada mais importante que isso. Por que tantos intermediários? Por que a gente gosta tanto de olhar, colocar intermediário e não olhar para a gente? Esses dois vícios de comportamento nos distanciam de Deus. E isso nos tem complicado muito. Porque entre dois lugares que Deus está, com certeza, é nos fatos da tua vida, nos fatos mais imediatos, que nenhum deles é à toa, nenhum deles é sem sentido, nenhum deles é por nada. Hoje tem esse vício de linguagem. Do nada apareceu fulano. Como do nada? Nada aparece do nada. E outro lugar onde certamente está Deus, estão as nossas lições, está o nosso principal material de trabalho, como nós já dissemos, somos nós mesmos. Então, excluir a gente das observações, excluir a gente das responsabilidades dos fatos, por um lado, e colocar intermediários entre nós e Deus, são dois vícios praticamente universais, que todos nós fazemos de alguma forma, e são tragédias, porque nos distanciam da verdade. E essa distância da verdade é o nosso verdadeiro problema. Uma passagem muito interessante dos Evangelhos fala de uma senhora que morava sozinha e que precisava ir toda semana pegar água, porque a Sabesp estava com um problema naqueles tempos, sabe? Tinha um problema na adutora. É claro que não tinha água encanada no tempo de Jesus, e ela precisava pegar um burrico, vários potes amarrados no burrico, e ela ia até a fonte de Jacó toda semana, encher os seus potes para uso geral. E ela foi naquela semana como ela tinha feito a vida toda, sabe assim? Aqueles gestos, qualquer observador que olhasse ia ver aqueles gestos maquinais, aquela coisa rotineira, aqueles gestos já acostumados, né? Quanta coisa a gente já não faz acostumado, sem pensar, sem refletir. Ela estava lá, fazendo aquela coisa que ela faz sempre. Aí ela põe um monte de pote no burrico, chega perto do poço, tinha um homem ali perto, mas sempre tinha um homem perto, porque poço era a referência de toda a região. E ela foi lá, começou a pegar a água, e o homem: você vai pegar essa água aí? Aquilo deve ter dado uma despertada nela. Como assim? A pessoa está vindo com um burrico cheio de pote para um poço. Alguém pergunta se eu vou pegar água? Não, eu vou para o shopping. Não, estou indo para o jogo do Santos e Corinthians ali. Como assim? Se eu vou pegar essa água aí? Ela não falou nada disso, é lógico, nem no Santos e Corinthians. Mas ela estranhou muito a pergunta. Ela fez aquela cara de interrogação aí, o moço falou assim: mas essa água aí, você agora toma, daqui a pouco você está com sede. Aí ela olhou, entendeu? Menos ainda. Deve ter pensado assim: meu amigo, você está vindo de onde? Marte, Júpiter, porque tudo quanto é água é assim, a gente toma agora, daqui a pouco a gente está com sede. Não é normal isso? Ele falou assim: não. Tem uma outra água, a água viva, que mata a nossa sede para sempre. Aí ela ficou mais espantada, ele estava falando com tanta autoridade. Tá bom, então me dá dessa água. Eu sou a água viva.
quem de mim beber nunca mais terá sede. Já imaginou você ouvir isso? O que nós estamos procurando da vida? Ou no Dizer dos Titãs, uma música já bem antiga, perguntava pra gente assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que na verdade está mobilizando a tua vida? O que está desesperando? O que é o centro das tuas atenções hoje? São essas coisas que a gente falava antes, né? Uma doença, uma perturbação espiritual, um conflito de família. Esses são os meus problemas. Será? Será? Mas eu vim aqui para isso, Maurício, não me enrola. Ainda é de pão a fome que abate o homem, quanto é maior a fome de abraços. Fred Meyer. Você acha que os teus problemas são esses, mas na verdade, no fundo, por trás de todos os nossos problemas está a distância do Pai. Porque nós estamos muito acostumados a resolver sempre os problemas. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorriu, sorriso pontual. Nós estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa. E resolve? Se resolvesse, a gente não estava aqui. Mas a gente continua fazendo, porque a gente está acostumado, porque é sempre a mesma coisa. Será que não chega uma hora que a gente fala assim: espera um pouquinho? Loucura, gosto muito dessa frase. Loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Você faz tudo do jeito que você sempre fez e fala assim: nossa, minha vida não muda, minha vida não melhora. Meu amigo, quando a política do Brasil não melhora e você, desde que você se entende por gente, você tem melhorado a sua participação política na sua cidade? A minha família não melhora. Você tem implementado alguma prática diferente no seio da sua família? Tem? Pelo menos o evangelho do lar você tem cultivado dentro de casa? Não só a oração do Pai Nosso, que nem jogador de futebol: Pai Nosso, Pai do céu, santificado seja o teu nome. Quem nunca se pegou no meio de um Pai Nosso, esquecendo em que parte estava, tem que começar de novo? Quem? Quem nunca fez isso, levanta a mão. Eu estou com as duas abaixadas. Porque a gente está no automático, a gente está no mesmo assim, porque sempre assim, não muda nada. Por isso é que Moisés recomendou: não useis o santo nome de Deus em vão. Porque quando você usa um nome, o que é sagrado, você usa para o cotidiano. Ai meu Deus, Deus me ajude, pelo amor de Deus. O que acontece quando você usa a chave de casa, de chave de fenda, de furadeira, fica de apoio, tenta abrir uma coisa, aí quando você chega em casa, tenta colocar na fechadura, o que acontece? Você usou errado. Nós estamos usando errado Deus, usando errado a religião, usando errado Jesus Cristo. E Ele quer a chave para a gente abrir as nossas vidas, para nos libertar das prisões. Aí a chave não entra, porque nós usamos em vão, usamos errado. Que nós queremos Jesus para ganhar voto, que teve de candidato se apresentando como cristão religioso. Nós vamos na igreja para ganhar dinheiro. Religião boa é aquela que me dá um carro novo. Nós vamos para a religião para ficar bisoiando se tem uma pessoa interessante. Quem nunca fez isso também, né? Tinha até roupa de ver Deus, lembra antigamente? As pessoas usavam a melhor roupa para ir para a igreja. Por quê? Em homenagem a Deus. A gente queria estar bonito na missa. Nós temos uma necessidade. Nós não sabemos, nós não damos atenção para essa necessidade, mas nós temos uma sede, e a gente vai com essa sede e quer matar essa sede com a matéria. Nós queremos matar a nossa sede de verdade, a nossa fome de verdade, com as coisas do mundo.
Amor de verdade é aquele que tem ciúme. Ah, meu marido não me ama, nem ciúme de mim tem. Ah, eu quero ser valorizado, eu queria ganhar uma promoção no meu trabalho. Aí você fala que é cristão e vai ler lá no livrinho, ele fala assim: meu reino não é desse mundo. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou serve a um, ou serve a outro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente continua querendo o reconhecimento do mundo, a alegria, a realização nas coisas daqui. Nas coisas daqui dos homens. É aqui que vai estar o nosso reconhecimento? Quantas vezes Jesus não nos falou isso? Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados que forem humildes hoje, porque deles será o reino dos céus. Será quando? Final de semana que vem? Hoje à noite? Quando é que os humildes são recompensados? Pelo que vocês observam na vida aí. Quando é que o humilde é recompensado? Quando é que ele é valorizado, uma pessoa humilde? Em que situação? Não consigo lembrar nenhuma. Aqui na terra, um humilde? Quem aqui de vocês já pediu, nas suas orações mais fervorosas, principalmente aquela de final de ano, 2016, Deus, eu quero muito ser uma pessoa humilde. Quem pediu isso? Jesus falou que essa é a primeira bem-aventurança, a condição da abertura da alma, a condição para o nosso aprendizado espiritual. Jesus falou isso. Quem pediu para ser humilde aqui? Quem já falou para o filho: filho, eu queria que você fosse uma pessoa humilde? Nem engenheiro, nem arquiteto, nem advogado, eu queria que você fosse humilde. Quem já falou isso para filho? Tá bom, na segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem. Quem já pediu: eu quero sofrer bastante? É lógico que Jesus não falou isso para a gente. Ele falou: bem-aventurados os que sofrem bem, os que aprendem com o sofrimento, os que crescem com as suas dificuldades. Porque pedir que não tenha dificuldade, todo mundo pede, fala a verdade. Ah, eu quero que afaste tal pessoa, eu quero que não tenha isso, eu quero que me cure as doenças. Mas pedir para aprender com os conflitos familiares, com os inimigos, com as doenças, quem pede? A gente pede o afastamento dos problemas, como se Deus tivesse enganado em dar lição, deu lição errada para a gente. Não, ao invés de brigar com as lições, por que a gente não experimenta uma coisa inédita? Aprender com elas. Pode ser que Deus tenha colocado essas dificuldades na tua vida para algum aprendizado. Você nunca pensou nessa possibilidade? Se foi para isso, tem sentido pedir o afastamento das dores? É falta de fé, é falta de reconhecimento da professora. Professora, eu te amo, eu acho você uma professora maravilhosa, eu acho você estupenda, ai, eu acredito em Deus. Quem não acredita em Deus aqui? Todo mundo acredita em Deus. A gente só quer que a professora não dê lição. Como assim uma professora não dá lição? Como assim Deus ficar indiferente à nossa pequenez e à nossa incipiência, ao nosso primitivismo? Quando é que Deus vai ficar indiferente às nossas pobrezas de alma? Quando? Deus nunca vai deixar de nos dar lições. Não adianta pedir. As nossas orações não têm dado certo. Ou tem? Vocês pedem uma coisa, já resolvem. As nossas orações não têm dado certo porque a gente pede errado, gente. Ou então Jesus Cristo fez propaganda enganosa. A gente vai no Procon, denuncia ele. Claro que não, nós temos pedido coisa errada, coisa impossível de atender. Nenhum professor do mundo vai prometer um ano sem lição, uma vida sem lição para os seus alunos. E nós continuamos pedindo. Pode pedir quantas vezes você quiser, nós nunca seremos atendidos. Quando nós pedimos com o nosso orgulho, quando nós pedimos para não sofrer, nós nunca seremos atendidos. É impossível. É impossível. Ao invés de pedir o afastamento das lições, pensamos o aprendizado. O que Deus está querendo te dizer com a tua dificuldade?
Você já descobriu isso? Se você não descobriu, não vai passar. Aí o passe ajuda, vai tirar essa lixarada de pessimismo, esses óculos escuros, essa dificuldade de entender e de se libertar para a vida. Mas o que vai te livrar da lição que você está passando é só aprender o que ela está querendo te transmitir. Quando um aluno aprende a lição, nunca mais passa por ela. Enquanto ele não aprender, vai repetir de ano. Repetir de ano é o quê? Não há nada mais desesperador para quem sofre do que ter essa comunicação que eu vou dar para vocês. Nós estamos autocondenados a sofrermos tudo que estamos sofrendo novamente. O que vocês gostaram dessa notícia? O outro lado é, nós podemos nos autolibertar de ter que sofrer tudo novamente. Gostaram dessa? Nós podemos. Iremos? Depende da atitude nossa perante as nossas dificuldades. Então o Espiritismo, com a maior honestidade, para ir absolutamente longe dessa postura enganadora, mágica que a disputa religiosa supõe, que resolve tudo, cura HIV, resolve tudo. Nós temos o dever de falar, ninguém vai ter os seus problemas resolvidos numa casa de oração. Porque os problemas foram colocados por Deus, através dos seus orientadores e dos nossos programadores espirituais. A nossa programação reencarnatória previa os nossos principais problemas. Vocês duvidam disso? Leiam! Um romance já é suficiente, não precisa nem ler, estudar toda a codificação. Todas as nossas grandes dificuldades foram programadas pedagogicamente. Mas, se a gente aprender com elas, se a gente aceitar e tiver uma aliança verdadeira, não de conveniência, não para puxar o saco da professora, você é linda, professora, adoro você, mas não dá lição. Ao invés de pedir isso, a gente, de verdade, essa comunhão, essa proximidade de coração e de entendimento, essa fé raciocinada que fala assim, Pai, eu ainda não sei tudo o que você quer me ensinar, mas eu tenho certeza que todas as minhas dores vêm para um aprendizado. E aí você reza toda noite para falar com os seus super especialistas colocado por Deus na tua vida, que chama-se Espírito Protetor, o anjo de guarda. Você abre o teu coração para falar, para receber a intuição. O que Papai do Céu está querendo me dizer? Não há quem nessa casa possa olhar para você, mentalizar, pegar na sua mão e lhe dizer, você precisa aprender isso. Não há. Não tem cola na escola de Deus. Mas você, pensando profundamente na história que você teve, em quantas vezes esse problema que você vive agora já se repetiu com outras roupagens, você pode perguntar, será que é à toa? Será que Deus está me perseguindo? Será que Deus não foi com a minha cara? Claro que não. Deus só insiste com quem Ele ama. Ele insiste conosco porque Ele nos ama profundamente. Deus é por nós, quem será contra nós? Ele confia na gente. Por que você vai desconfiar? Ele apostou em você para estar encarnado nessa encarnação, nessa vida, nessa transição planetária. Por que você vai duvidar? Por que você vai jogar fora? Ah, eu não sou capaz. Claro que é capaz. Nós só precisamos ter coragem de enfrentar as lições e de aprender com elas. Ao invés de fugir, enfrentar. Diz que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come,
Não é assim que a gente sente na vida? Mas se a gente se conscientizar e ficar no nosso lugar, o bicho foge. Obrigado, gente.